Olá, alunos, sou a professora Jane, bem-vinda à nossa aula de Química. Hoje a gente vai estudar sobre estrutura atômica, certo? A unidade curricular 3 da apostila de estudo de vocês, tá? Ali vocês veem, encontram o conteúdo sobre estrutura atômica, tá? Então aqui a gente vai estudar no subtópico 3.2 modelos atômicos, certo? Então a gente tá aqui na parte 2, porque na parte 1, se você ainda não assistiu, né, veja que a gente estudou sobre a origem, né, das teorias ali sobre átomos, tá? O histórico, como que foi, né, as colocações, né, dos estudiosos sobre átomos. Aqui a gente vai entender que alguns estudiosos, certo? Eles vieram colocando, trazendo teorias e comprovando essas teorias, tá? É o que a gente vai aprender aqui. Então, esse conteúdo se encontra na página 35, tá? Da apostila de estudo de vocês. Então, a gente pode começar com o modelo atômico de Dalton, que é assim chamado, certo? Então, na apostila de vocês tem isso. Se vocês buscar na internet, vai ser esse nome, tá? Então, a gente tem a imagem aqui, né, desse pesquisador, certo? Então, em 1803, né, Dalton retomou as ideias de Leucipo e Demócrito, que eram aqueles filósofos, certo? Que fez a primeira sugestão de como era, né, uma estrutura de átomo, tá? Então, propôs, a partir daqui, né, o seguinte: a matéria é formada por átomos, certo? Que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, ele partiu, né, dessa teoria que foi colocada por esses dois filósofos aqui, tá? Então, ele fez o quê? Ele, né, sugeriu, né, fez uma analogia que o modelo que ele estava propondo ali era uma estrutura de uma bola, né, de bilhar, ou seja, era maciça, esférica e indivisível, ok? Porque ele partiu, né, da teoria aqui desses dois estudiosos aqui, tá? Então, a gente tem aqui nessa imagem, né, uma representação, né, de uma bola de bilhar, que é realmente a proposta que Dalton fez, certo? Então, todos os átomos seriam assim, diferenciando-se somente pela massa, tamanho e propriedades para formar elementos químicos diferentes, certo? Então, essa foi, né, a última colocação, né, de Dalton, certo? Então, a gente vai ver nos próximos, será que realmente foi isso? Tá? Então, aqui fica o modelo atômico de Dalton, tá? Aqui a gente tem o modelo atômico de Thomson, ok? A gente vai ver, então, qual que foi a proposta de Thomson, ok? Então, visto que o átomo é neutro, cargas positivas também deveriam existir, né? Assim, J.J. Thomson, como ele é chamado, certo? Propôs o seguinte, lá em 1898, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? A imagem do estudioso aqui, certo? E aqui a imagem dos modelos, né, que ele propôs, certo? Então, o que ele disse? Que o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, certo? Não maciça, ok? Incrustada em elétrons negativos, certo? De modo que sua carga elétrica total é nula. Então, ele viu e ele propôs, né, nesse modelo aqui, que esse átomo parecia um pudim ou bolo de passas, certo? E tem quem diga, alguns químicos, né, que lembra, pode ser também uma comparação com panetone, né? Porque pudim de passas é mais difícil da gente encontrar, certo? Então, a gente vê aqui, ó, onde tem partículas negativas, né, a gente observa aqui, né, onde ele colocou que elétrons tinha partículas negativas, certo? E que toda essa carga elétrica total, ela seria nula, ok? Então, você podia olhar o átomo e você podia ver ali cargas negativas, né, mas ali podia ter, né, incrustado ali cargas negativas, mas, né, em toda a esfera ali podia ter as cargas positivas, certo? Então, essa que foi a teoria, né, de Thomson, certo? E aí, a gente pode dizer assim, né, qual que foi realmente esse modelo, né, que ele propôs, como que foi o experimento, como que ele comprovou isso, né? Então, ele fez a utilização aqui de uma ampola que chama de Crookes, tá? Ele é um tubo fechado, né? Esse tubo fechado aqui, ele tem um eletrodo positivo e um negativo, certo?
colocou gases aqui, né? Colocou gases aqui dentro, com pressões baixas, né? Baixíssimas, e ali também ia ter o quê? Altas voltagens, né? Ligado na corrente elétrica, certo? E a gente pode também notar que aqui já existia, nessa fase da teoria de Thomson, já existia aqui a energia elétrica, tá? Já existia era mais comum, né, a utilização da energia elétrica, certo? Então, Thomson descobriu que existiam partículas negativas e compunham a matéria, tá? Então, foi isso que ele observou, né, nesse estudo que ele fez, né? Então, o que isso vai significar nessa teoria aqui, né, de Thomson? Que o modelo de Dalton estava errado, né? Porque o átomo seria divisível, tendo em vista que ele teria partículas ainda menores, negativas, chamadas de elétrons, né? Então, o átomo ele não era indivisível, ele era divisível. E a partir daqui, então, ficou considerado isso, certo? Então, caiu por terra, né, as teorias anteriores, né, de Dalton, e ficou, então, considerando que o átomo ele era, sim, divisível. Aqui é uma outra imagem representando esses tubos chamados de Crookes, certo? Onde tem aqui, né, uma parte onde vai ter, né, carga negativa, carga positiva, né? E passando gases aqui, e isso tem o quê? Voltagem, porque está ligado à energia, certo? E aqui tem o modelo atômico de Rutherford, né? O modelo atômico de Rutherford, né, ele é muito interessante, certo? E lá em 1911, né, já aqui no século XIX, certo? O físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento em que bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, tá? Então aqui nessa imagem a gente pode ver. Aqui a gente vê que tem nessa fonte aqui, né, que é o polônio, certo? O polônio, ele é um material radioativo, certo? E ele vai emitir esse material radioativo numa lâmina de ouro, certo? E aqui a gente tem um bloco de chumbo, né, em forma de arco, certo? E aí quando ele vai emitir, né, essa radiação aqui, essa lâmina de ouro, ela faz o quê? Ela pode mandar de volta, né? No caso aqui, essa emissão da radiação, certo? Ela pode mandar de volta, ou pode ser dispersa, certo? Então, o que ele observou? Ele achou que ela não ia voltar, que ela podia se dispersar, passando a lâmina de ouro, mas ela não ia voltar, certo? No que ele observou que voltou, ele viu que, então, o átomo tinha um núcleo, certo? Ele tinha um núcleo e quando dispersa tinha uma esfera em volta, né? Que é a eletrosfera, que hoje, né? A forma do átomo é núcleo e a sua eletrosfera, né? Com presença de elétrons, certo? Então assim foi, né? A teoria, né? Comprovada, né? De Rutherford, foi uma das mais aceitas, né? Na verdade foi uma das mais aceitas. Então, por meio dos resultados desse experimento, ele percebeu que na verdade o átomo não seria maciço como propôs os modelos de Dalton e Thomson, né? Porque existia aqui núcleo, né? E essa radiação ela ultrapassava a lâmina de ouro, né? Dispersava ali porque existia uma eletrosfera ali em volta que compunha um átomo, tá? Então aqui a gente tem, né, um modelo, né, de Rutherford, que é esse modelo aqui, onde essa órbita elipsoide que chama, tá? Que é muito utilizada hoje, né, atualmente. Mas qual que foi o perdido aqui, né? Ele não conseguiu explicar, né, essa órbita na verdade, sim, dos elétrons que tinham aqui, poderiam, em algum momento, chocar com o núcleo do átomo, certo? Ele não conseguiu explicar isso aqui, tá? Então, a gente vai ver o outro modelo, né, um outro modelo seguinte, para a gente poder entender isso, certo? Então, para o modelo atômico de Rutherford, né, o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera, tá? Então, foi a partir do modelo de Rutherford que se entendeu que o átomo tinha núcleo, tá? E ele tinha também eletrosferas, ok? E que nessas eletrosferas tinham espaços, tá? Então a gente sabe que a eletrosfera, né, os elétrons são negativos e o núcleo é positivo, certo? Então aqui o núcleo é denso e tem carga positiva, né? Ou seja, é constituído de prótons, tá? E a eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, ok? Então foi essa a colocação de Rutherford.
Bom, em 1932, né, um cientista, na verdade, ele fez o quê? Ele colocou que existia, né, uma outra partícula ali no átomo, que era o nêutron, certo? Uma partícula neutra, certo? Não é positiva nem negativa, neutra, né, lá no núcleo do átomo, certo? Então, a gente tem aqui, né, o núcleo do átomo com uma carga positiva, né, com prótons e nêutrons, e aqui a eletrosfera, né, com presença de elétrons com a carga, né, negativa, tá? E aí a gente olha agora aqui, a gente vê que no modelo chamado hoje de Rutherford-Bohr, foi o modelo que, a partir daquela proposta de Rutherford, né, Bohr, ele fez uma nova proposta, certo? Então, esse modelo recebeu esse nome aqui, lá em 1885 a 1962, né, na verdade, o estudo foi feito em 1913. Essa data aqui, né, foi a data de nascimento, né, e de óbito, né, de Bohr, certo? Então, ele propôs um modelo que se baseou no modelo de Rutherford, tá? Ele apenas aprimorou o modelo de Rutherford, certo? Então, entre os seus principais postulados, temos o seguinte, né? Então, o que Bohr disse? Os elétrons movem-se em órbitas circulares, tá? Como a gente viu no modelo anterior, e cada órbita apresenta uma energia bem definida constante, ok? Então, existe ali um nível de energia para cada elétron de um átomo, tá? Então, quando a gente olha nessa imagem aqui, ó, ele disse que existia energia, tá? Em cada esfera dessa daqui, né, da eletrosfera, certo? Ou seja, onde fica o quê? Os elétrons, tá? Então, ele diz que tinha energia ali, que na verdade não foi isso que Rutherford conseguiu terminar, né, na sua comprovação, certo? E ele já conseguiu, né, identificar isso. Então, ele dizia que tinha um núcleo aqui, e aqui na eletrosfera existe o quê? Camadas eletrônicas, tá? As camadas eletrônicas, ok? Então, as camadas eletrônicas, elas são representadas hoje por letras, né? K, L, M, N, O, P, Q. 7 letras, então 7 camadas eletrônicas. E quando a gente olha na tabela periódica, tem 7 períodos ali, por causa das 7 camadas eletrônicas que é presente no átomo, certo? Então, foi essa a proposta, né, de Bohr, né? Ele concluiu assim, dessa forma, certo? Então, aqui a gente tem, né, uma representação aqui, né, da camada, né, da eletrosfera, onde a gente sabe que tem presença de átomos, e esses átomos podem ser representados por elementos químicos, tá? Então, por exemplo, formando os níveis, né, os níveis energéticos, progressivamente preenchidos por elétrons nos primeiros 8 átomos da tabela periódica dos elementos, tá? Então, a gente tem aqui esse modelo, né, que foi o modelo proposto por Bohr, certo? Que aí concluiu aquela teoria, né, que na verdade ficou comprovada, que foi a de Rutherford, certo? Então, assim fica fácil de a gente conseguir entender um pouquinho como que foi cada fase, né, das propostas verídicas, né, colocadas pelos estudiosos a respeito da estrutura de um átomo, certo? Então, a gente sabe que tem os modelos por aí, né, quando a gente vê aquele modelo elíptico, né, de um átomo, a gente vai lembrar de quem? De Rutherford. Quando a gente sabe que tem as camadas eletrônicas, a gente vai lembrar de Bohr, né? Que é a proposta que ficou conhecida como Rutherford-Bohr, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!